pessoal, continuando aí com a nossa biblioteca das melhores práticas de gerenciamento, tá? A gente vai resolver mais uma questão. Essa questão é a questão aqui, hora de técnico da Petrobras 2008, tá? Então vamos lá. Só uma coisa, apesar de ser de técnico, né? Só as questões de técnico também, elas são boas, entendeu? Não negligencie, não. Porque eu estou estudando para ser analista, eu não vou nem tocar nas questões de técnico. A nossa área é muito carente, né? Então, o que vier é para matar no peito. Se é de técnico, você acha que é uma coisa mais menor, vamos dizer assim, uma coisa mais fácil. Então, você tem a obrigação de resolver rápido e não de negligenciar. Porque numa questão dessa, pode dar mais bagagem para estar disputando aí os melhores cargos, tá bom? Então, a gente vai resolver também essas questões de técnico. Qual o termo do ITIL? Versão 2, né? Olha, está cobrando versão 2, a maioria agora é versão 3. É definido como qualquer evento que não faz parte da operação padrão de um serviço que causa ou pode causar uma interrupção, uma redução da qualidade deste serviço. Pessoal, isso daí é a definição tradicional de incidente. Se você quiser fazer um resumo, tá? Com essa definição, sinta-se à vontade, tá? Não tem nem o que dizer, não tem muito o que explicar. Lembra? Solução de contorno, né? Seria o quê? Só para a gente ver, né? Solução de contorno seria lá a solução do problema, né? O inglês, o famoso work. Pessoal, desculpa se eu estou sendo prolixo, né? Mas é porque a gente tem que ficar martelando muito isso, né? Para quem entra no sangue, tá? Work around, né? E por que eu costumo traduzir? Porque para vocês se acostumarem tanto no termo inglês como no termo português, não existe regulamentação, então a banca ela usa o que ela quiser. Se na bibliografia tiver em inglês, ela vai colocar em inglês, se tiver em português, vai colocar em português, tá? Então, a gente tem aí toda a nossa configuração, tá? A gente já falou sobre o incidente, né, que é exatamente essa definição. O problema, né, que seria, a gente não conhece a causa, né, ainda. Causa não conhecida. A partir do momento que a gente encontra uma solução de contorno, a gente cria o quê? Um erro conhecido. Mais uma vez aí, martelando, né? A solicitação de serviço. Pessoal, isso aqui é solicitação de serviço. É aquilo, por exemplo, a troca de mouse, por exemplo. O meu mouse não é ergonômico, né? Ele tá... eu não gostei da cor dele, ele está velho, ainda está funcionando. Então, essa troca de mouse é solicitação de serviço. Essa solicitação de serviço não é um problema, né? Ela não é exatamente, por exemplo, qual é a outra solicitação de serviço? Troca de mouse, por exemplo, instalação de um software. Instala para mim software tal que eu vou começar a trabalhar com ele. É um problema? Do ponto de vista técnico, não. Pode ser do ponto de vista de produção. Mas aí a área técnica vai receber a solicitação de serviço e vai executar. Não porque tem um erro lá, não porque tem um problema, mas porque o usuário está necessitando, tá? Ok? E aqui, por último, a requisição de mudança, né? Que a gente vai fazer para a gerenciamento de mudança, ela vai programar, vai analisar, vai programar aquela mudança e vai autorizar aquela mudança, tá? Então tá aqui todo que o problema a gente não conhece a causa, vai atrás, vai estudar uma nova equipe, né? E o incidente, né? Lembrando, incidente, tratamento o quê? Paramédico, né? Tratamento, 2 sintomas. Valdo, tu tá repetindo demais, né? Eu já tô sabendo, estamos perdendo tempo. Não, isso quer dizer que você já aprendeu, né? Se você já aprendeu isso aqui, tudo que eu tô falando, então se cair uma dessa é bater no peito e chutar pro gol. O ruim é você reclamar agora, né? Que eu tô repetindo muito, e na hora da prova não lembrar. Aí você vai ficar desesperado, tá? Então vamos lá agora para a nossa questão 22, tá? Da nossa bateria, que também é ITIL, né?
Técnico também, nunca negligencie as questões técnicas, às vezes as bancas não diferenciam grau, praticamente a diferença da questão técnica para a questão de analista de determinados órgãos não é a dificuldade, não é a dificuldade em si, as questões têm o mesmo nível de dificuldade, às vezes a de técnica pura, algumas vezes cai até mais difícil, né? O que diferencia muito é o número de questões, tá? Então, é uma questão para ser resolvida. Então, ele fala o seguinte, ó, considere o conceito de disponibilidade definido pelo White, versão 2. Sabendo que o tempo acordado para um serviço foi de 24 horas em 7 dias da semana e que o tempo total de falha em uma semana foi de 10 horas, a disponibilidade desse serviço foi. Aí você, disponibilidade de serviço definido pelo White. Nunca estudei, não sei nem onde é que vai. Pessoal, mas se você tiver noção matemática, né, você resolveria essa questão, mesmo sem saber qual... Porque assim, o conceito de disponibilidade é muito claro, né? Ou seja, quanto tempo ficou disponível, quanto tempo ficou indisponível. Tendo essa conta, né, eu posso fazer uma conta e extrair o quê? Uma fração ou a própria percentual. Esse percentual é claro que vai dar resposta, tá? Não tinha que saber aqui nessa questão não, era uma questão matemática, tá? Então, para fazer essa questão, a gente tinha que pegar, né, qual é o tempo total, né, o total que a gente tem, né, olha o nosso espaço, né, que a gente está estudando, 24 horas, né, então 24 horas vezes 7 dias, né, ok? Então vamos lá, ó, 7 vezes 4, né, 28, né, A2, 7 vezes 2, né, 162 horas é o nosso tempo que foi medido aí, tá? Ele está nos falando que o nosso tempo de falha, né, vamos colocar aqui, que é o TT, né, não estou preocupado aí com nomenclatura, que é o TF, tempo de falha, né? Ele vai ser o quê? Ele já nos dá, né, que foi de 10 horas, tá? E agora a gente está atrás de quê? Do tempo de disponibilidade, né? Assim, não é o tempo de disponibilidade foi o quê? Foram essas 162 horas menos as 10 horas de falha, né? Isso aqui vai nos dar o quê? 152 horas. Bom, se eu quiser saber o percentual, né, de falha, né, ou seja, o percentual do tempo de falha, eu vou pegar o tempo de falha, né, dividir por quem? Pelo tempo total e multiplicar por 100%, porque ele quer em forma de percentual, tá? Se eu quiser saber o tempo de disponibilidade, né, quanto que é a nossa disponibilidade, eu vou pegar o tempo de disponibilidade, dividir pelo tempo total, né, e multiplicar por 100. Se vocês fizerem essa conta aí, né, não façam com calculadora, porque esqueçam a calculadora de vocês, coloquem dentro da gaveta e nunca mais tirem antes de passar no concurso, porque independente do nível de complexidade da questão, independente de que jogo é jogo, treino é treino, você vai ter que se acostumar a fazer contas, né, bem rápido, mesmo não expondo de calculadora. E aí, quanto mais você treinar, melhor você vai estar preparado na hora da prova, tá? Isso daqui, essa conta, se vocês fizerem, né, de 152 por 1,62 vezes 100, vai dar aproximadamente 95% de disponibilidade. Então, o nosso até olhando, né, dava para saber, assim, mais ou menos, né, assim, 95%, tá? Só uma curiosidade, esses 95% aí é muito, dependendo do sistema, isso é muito ruim, né? O sistema de telefonia, eles são um sistema de 5 noves, né? 5 noves. Por quê? Porque é 99,999%, tá, de disponibilidade, né? Sistemas de navegação aérea, né, tem que ter disponibilidade maior ainda, né, porque está tratando de vidas humanas. Então, um dos grandes problemas que a gente tinha na rede, principalmente quando a rede foi migrar para a VoIP, era isso aqui, ó. A gente tinha uma disponibilidade que a gente tolerava para redes que não era tolerável para voz, né? Porque o sistema de telefonia sempre foi conhecido como um dos mais confiáveis. E a gente teve que crescer essa disponibilidade até aqui, para que a gente começasse a utilizar a VoIP de uma forma comercial, vamos dizer assim, tá? Então, a nossa resposta aqui é a resposta P, ok? Então, vamos para a próxima questão, tá?
Em uma empresa, a extração de um determinado usuário travou. Ele entra em contato com a central de serviço, relatando o fato e informando, adicionalmente, que essa mesma situação já ocorreu há 6 meses atrás. Segundo o ITIL, esse evento caracteriza uma... Pessoal, essa questão ela é um pouco polêmica, né? Ela não é polêmica e não deixa de ser polêmica. Vamos dizer que ela é um pouco polêmica. Acho que muita gente deve ter ficado com raiva, né? Analista, né? CAPES 2008. Por que que ela é um pouco polêmica? Por causa dessa informação aqui, ó. Ocorreu há 6 meses atrás. Bom, em uma empresa, a estação de trabalho em determinado usuário travou. Beleza, o cara travou. Aí ele entrou em contato com quem? Olha aqui, ó. O único ponto de contato, central de serviço. Não vai ligar para mais ninguém. Ele não vai levar a central, ele não vai ligar para o gerenciamento de problemas, nenhum dos técnicos. Ele vai levar para a central de serviço. Relatando o fato, da forma que ele acha lá. E ele vai, aí ele acrescentou, né? Ocorreu há 6 meses atrás. Bom, isso aí a própria central de serviço já tivesse ativa há muito tempo, né? Ela podia, opa, esse erro já foi reportado. Se for que você tem uma central de serviço de primeiro mundo lá, e aí ela vai detectar aquilo dali, né? Ou já aconteceu, não precisava nem ter falado, mas ele acrescentou, tá. Então, aí teve um problema, né? Esse aqui, ó, erro descoberto, não tem nada a ver. Falha inevitável, não tem nada a ver. Falha inevitável, né? Requisição de mudança, ele existe, né? Mas também não cabe aqui. A gente vai ficar com esses dois, problema e incidente. Bom, pessoal, muita gente marcou o quê? Problema. Por quê? Porque ele falou assim, ó, já ocorreu uma vez, já era um incidente, então ocorreu a segunda vez, é um problema. Não, não é assim que funciona, tá? Apesar de ter uma certa lógica, né? Bom, ele foi um incidente há 6 meses atrás. Sabe-se lá por que a máquina dele travou. Podia ter sido travado por causa de um software na época que estava na configuração da máquina, etc. Tal, travou. Beleza. A máquina travou novamente, tá? 6 meses. Veja que tem um tempo, 6 meses, pessoal, não são 2 dias, né? 6 meses é um tempo muito considerável, né? É um tempo muito considerável. E ele nem fala que foi a mesma causa, não fala nada, né? Só foi dizer que a máquina travou, né? Pode ter sido browser, pode ter sido qualquer coisa na máquina. Pode ter sido, inclusive, o quê? O que na realidade é incidente. Para ser caracterizado um problema, ele teria que a gente já teria que estar no próximo nível de análise, né? Que talvez nem fosse suscitada pela demora, né? Pelo período que se transcorreu. Nem vai ser feita essa análise, mais ou menos. Então, na realidade, teria que, por exemplo, o usuário travou hoje, aí travou amanhã de novo. Por exemplo, foi um browser que travou hoje. Aí amanhã de novo o browser travou de novo, não foi nem outro só, foi o mesmo browser. E aí, pô, travou, cara, pô, tem um problema aqui, esse browser está criando um problema. Toda vida que eu abro aquela página, o browser está dando problema. Agora, teve um incidente que travou a minha máquina, com o browser. Depois teve um incidente com outro software, que poderia estar com uma instabilidade, também travou a minha máquina. Não deixa de ser um incidente, embora tenha travado 2 vezes a minha máquina, tá? Para a gente caracterizar um problema, a gente precisa de muito mais subsídio, né? E um tempo muito mais curto, vamos dizer assim, né? Eu sou temeroso em dizer que o tempo é curto, né? Porque o que acontece? Vamos lá, a gente tem um lançamento de um ônibus espacial a cada, sei lá, 1 ano, 2 anos, né? Então, se ocorre um mesmo problema, um mesmo incidente no lançamento, pô, transcorreu-se 2 anos, mas aquele incidente já pode estar caracterizando um problema. Porque o que importa é que houve, né, lançamentos, né, não é um tempo absoluto, não é um tempo relativo. É assim, toda vida que há um lançamento, ocorre esse travamento, né? Aí sim, está caracterizado um problema, vamos atrás da causa, né? E não porque o tempo absoluto passou, não é porque foi 2 anos, é porque no evento sempre ocorreu. Entenderam a diferença? Né? Então, aqui, a resposta mais correta, não estou dizendo que a primeira é errada, é que seria um incidente, né? Para a gente caracterizar um problema, precisaria-se de muito mais Agora vejam, eu não estou dizendo que quem errou essa questão vacilou ou que estava... Não, teve uma lógica de se marcar problema. Mas se você tivesse assim, um pouco mais de requinte, né? Um pouco mais de experiência, um pouco mais de malícia, né? De maldade, como alguns professores chamam, você teria marcado um incidente, tá?
Mas é perdoável que você tenha errado uma questão dessa, né? Eu perdoo, mas infelizmente a banca não perdoa, tá? Então a resposta certa aqui é B, tá? Incidente. E a gente volta na próxima aula, ok?